Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Diálogos Petrobras sobre Arte Armorial, com curadoria e mediação de Carlos Newton Júnior. Hoje, o tema é literatura e teremos a especial participação de Braulio Tavares e Peron Rios. Este evento integra a Mostra Movimento Armorial 50 anos. A série tem realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Petrobras. Esse evento conta com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria da Cultura, Secult, e do Teatro Municipal. Agradecemos sua presença e desejamos um ótimo evento. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição desses nossos diálogos. Não sei quantos estiveram aqui ontem, mas a nossa ideia é tratar, dos diversos gêneros que foram trabalhados pelo movimento armorial ao longo desses 50 anos. E hoje estamos dedicando o nosso encontro à literatura. Então, quero agradecer muito aqui a presença dos dois convidados. Peron Rios, crítico literário, professor da Universidade Federal de Pernambuco, poeta também. E Braulio Tavares, que acho que dispensa até a apresentação estando em Campina Grande, que é cantor, compositor, escritor, poeta e filho aqui de Campina Grande. Quero agradecer muito a presença dos dois e agradecer também a presença de todos vocês. A ideia aqui, eu disse ontem e vou repetir, é de uma conversa, não é nada pomposo, em conferências, é uma conversa para que a gente possa aprofundar os temas, as reflexões suscitadas pela exposição do Movimento Armorial 50 anos, que está lá no Museu de Arte Popular. Então, não sei se todos aqui já foram à exposição, se não foram, procurem ir, a exposição está muito bonita, essa exposição já percorreu 4 grandes capitais do Brasil antes de chegar a Campina Grande, e nós vamos encerrar o ano em Recife. Então, a exposição fica aqui até o dia 8, Regina? Acho que é 8 de outubro. Então, quem não foi ainda. Então, a ideia é essa, é focar na exposição e conversar um pouco sobre os assuntos que estão ali, sobre as obras que estão ali, sobre as reflexões suscitadas pela exposição. Então, hoje, a literatura armorial, ela acompanha o movimento desde o início, desde o lançamento oficial do movimento armorial. Quando o Ariano lança o movimento ele é lançado no dia 18 de outubro de 70, na igreja de São Pedro dos Clérigos, no Recife, o lançamento oficial. Isso se dá com um concerto da Orquestra Armorial de Câmara, um espetáculo musical. E na igreja, não sei se já foram à igreja de São Pedro dos Clérigos, é uma belíssima igreja barroca, e nas capelas colaterais, nas 2 naves laterais nas capelas, foi apresentada uma pequena exposição de artes plásticas e também de livros, de autores ligados ao movimento armorial. São vários poetas que se encamparam nessa proposta poética de Ariano. Inclusive, eu tive a oportunidade, não sei se vocês já viram aqui, essa edição que o governo da Paraíba está fazendo, uma coleção de literatura paraibana, que já está com 4 volumes. No último volume, eu tive a honra e o privilégio de escrever sobre uma poeta que foi ligada ao movimento armorial e era paraibana, a Janice de Apiaçu. Janice de Apiaçu era paraibana, era aqui de Monteiro, e foi menina para Pernambuco, para Sertânia. Depois foi para o Recife, conheceu a Ariano e fez a carreira dela como poeta lá no Recife. Então, ela é conhecida como uma poeta do Recife, inclusive ela está lá, há uma escultura dela naquele famoso ciclo, naquele circuito das esculturas, mas ela é paraibana. E eu tive o privilégio e a honra de escrever sobre a poesia de Janice, uma poeta armorial de altíssimo nível, e era uma poeta muito admirada por Ariano.
No caso aqui hoje, a gente vai centrar mais na literatura do próprio Ariano, que, sem sombra de dúvida, foi o nome, né? Assim, a obra literária de Ariano, em termos de dimensão, foi a obra que mais repercutiu, né? Porque o próprio Ariano, quando lança o Movimento Armorial, já era um escritor, já era um dramaturgo feito, né? Se você considerar que a Farsa da Boa Preguiça é de 60, né? O Movimento Armorial foi lançado oficialmente em 70, então Ariano já era um nome conhecido nacional e internacionalmente quando ele lança o Movimento Armorial. Então, ele faz isso justamente para dar vez e voz para os escritores mais novos, para os artistas mais novos, né? Então, a obra dele já tinha uma dimensão. No mesmo ano em que ele lança o Movimento Armorial, ele conclui a Pedra do Reino, a sua grande experiência, a primeira grande experiência no campo da prosa de ficção. Então, a ideia aqui, Perón vai falar um pouco sobre a poesia de Ariano, vai fazer um comentário crítico sobre a poesia de Ariano, e Braulio ficaria encarregado da prosa, né? Mas a gente vai, na medida do possível, manter um diálogo, uma conversa, e depois a gente vai fazer como ontem, a gente vai deixar os 30 minutos finais para as perguntas do público, se o público estiver interessado em fazer as perguntas, ou sobre o que foi dito aqui, ou sobre qualquer outra coisa ligada à exposição, ligada à obra de Ariano e ao Movimento Armorial. Tá certo? Então, eu passaria a palavra para Perón, para ele fazer as suas considerações, e, a partir daí, a gente segue. Perón. Bem, boa noite. Queria começar agradecendo pelo convite que o Carlos Newton Júnior me fez, né, quando ele disse que me perguntou, né, se eu gostaria de falar sobre a poesia de Ariano. Para mim foi uma alegria, porque eu tomei conhecimento da poesia do Ariano justamente a partir de uma organização feita pelo Carlos, está aqui, né, pela editora da Universidade Federal de Pernambuco, de 99. Então, fiquei muito feliz para transmitir um pouco da minha experiência com a poesia de Ariano, algo mais em tom de conversa, de diálogo. E a alegria ela é aumentada nesse momento pela presença também do Braulio Tavares, né? E estávamos conversando um pouquinho antes de começar aqui a respeito da poesia dele, né, que ele desenvolve, que eu fiquei encantado, né, quando conheci. Trouxe aqui alguns livros para ele dedicar. Então, fazer essa conversa aqui vai ser um momento, para mim, claramente de privilégio, né? A poesia de Ariano sempre me encantou pela plasticidade, pela visualidade e pela força simbólica, né? Agora, o curioso é o seguinte: eu queria começar falando um pouco da situação da poesia de Ariano, né? Está todo mundo me ouvindo? Eu acho que está, né? E a poesia de Ariano, em relação... Ele já chamava atenção para isso, né? E o Carlos tem uma obra dedicada à poesia de Ariano, né? O Pai, o Exílio e o Reino, que é a dissertação de mestrado dele, também pela editora da universidade. Ele comenta, em vários momentos, né, como a poesia de Ariano ela é refratária do ponto de vista da circulação e da crítica, em comparação a todo o restante da obra dele, né? Então, o Ariano já falava disso, né, que a crítica não jogava devida atenção para a poesia dele, embora a poesia dele fosse o manancial de tudo que ele produzia, né? E é interessante, porque a estreia literária do Ariano é justamente com a poesia, né, com o poema noturno. E, por exemplo, uma mulher vestida de sol é em versos, né? Mas antes, 2 anos antes, já temos o poema noturno inaugurando o Ariano na literatura, né? Então, e uma poesia de altíssimo nível. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mais para a gente conversar rapidamente. Mas um outro aspecto que queria chamar a atenção era o seguinte, que também boa parte da poesia de Ariano é uma poesia, digamos assim, que é um pouco inédita, né? Ela é publicada em suplementos
em alguns jornais, mas a grande maioria era inédita. Então, tem um momento que o Carlos até comenta no livro, diz, olha, ao mesmo tempo não dá para criticar a crítica por uma obra que está um pouco inédita, né? A gente pode falar dos editores, mas a crítica também não teve tanto acesso a esse material. Então, nós temos a Seleta em prosa e verso, organizado pelo Silviano Santiago, temos o livro organizado pelo Carlos Newton. A gente tem acesso a essa poesia do Ariano a partir de alguns materiais, mas, sem dúvida nenhuma, é uma poesia que precisa circular mais. O Carlos está organizando, né, Carlos, a poesia do Ariano, a poesia completa. Ano que vem é isso, né? A ideia é essa. A ideia é essa, né? Só posso fazer só um comentário, Peron. Uhum. A poesia de Ariano realmente sai muito em jornal, e para os jovens, lembrar sempre isso, que o jornal hoje é uma coisa, né? Porque está na internet, mas na época ele publicava um poema no Jornal do Comércio, só quem conhecia era quem estava no Recife, né? Isso. Então não tinha como circular, né? Circular. E saía, no dia seguinte já estava esquecido, porque o jornal não tinha, né, não permanecia, né? Então, a poesia do Ariano ela tem um vínculo inicial com o romantismo inglês, né? Com o Keats, o Shelley, o Carlos comenta isso no trabalho dele. E depois o Ariano vai travar contato com a poesia de Lorca, e aí ele vai perceber que, bom, é possível também, do mesmo modo que o Lorca tratou a sua Andaluzia, fazer isso com o sertão, né? Tratar a poesia, tratar o sertão na linguagem poética também. Então, a poesia de Ariano começa a mudar de feição a partir desse contato, né? E aí a gente, quando vai lendo a poesia do Ariano, a gente vai percebendo a influência, né, o diálogo com o romanceiro popular, né, que o Ariano tem contato desde criança, né, com o cordel, né, com as formas da poesia popular. E uma coisa interessante, a gente vai ver também como a poesia do Ariano tem em vários momentos, uma complexidade simbólica muito forte, né? Então, ao ponto de que, em alguns momentos, a gente percebe um hermetismo na poesia dele, que é uma coisa maravilhosa, porque tem um espaço, tem uma polissemia muito larga, a poesia do Ariano, né? Então, aqui, quando a gente for ler, eu vou fazer alguns comentários a esse respeito. Já tem aqui um poema dele estampado aqui para a gente. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma linguagem barroca, né, na poesia do Ariano, desse hermetismo típico do barroco, né? A gente vai notar um cuidado que o Ariano tem, por exemplo, com a musicalidade do texto, a musicalidade do verso, aquele cuidado artesanal mesmo que ele sempre teve na arte dele, de maneira geral, com o fonema, né, que, às vezes, infelizmente, muitos poetas deixam passar batido, mas a música ela se faz nessa micrologia do fonema, e o Ariano sempre esteve atento a isso, né? E as sonoridades fechadas, muitas vezes sinalizando o trágico, né? Quer dizer, trazendo o que se chama dessa isomorfia, né? Uma forma que imita aquilo que está dizendo. Então, o Ariano está sempre atento a esse tipo de procedimento na poesia dele. E a poesia dele vai trazer essa marca armorial também, né? Que é essa busca da obra de arte total, por exemplo, né? Então, a gente sabe que, embora alguns poemas sejam anteriores, o Ariano depois vai transformar em luminogravura, né? Os poemas vão ser recitados com Antônio Madureira trazendo uma música de fundo, que, aliás, é muito bonito. Tá fácil aí aquela caixinha, Carlos? Está aí, né? Não, já eu coloco. Não é para agora, não. É só para deixar na agulha. Então, o Ariano ele vai jogar na poesia dele também essa proposta, né, do armorialismo, né? Por exemplo, a gente vai perceber em vários poemas do Ariano
as redondilhas, né, as cestilhas. Ao mesmo tempo, a gente vai perceber uma pegada clássica, digamos assim, né, que é justamente aquela dualidade do erudito e do popular, típica do armorial. Né? Então, a gente vai notar vários autores, a poesia popular circulando, mas também diálogos com Gonçalves Dias, diálogos com Camões, na poesia dele, às vezes explícito, às vezes não. Né? Então, a poesia de Ariano vai ter essa riqueza, né, que o armorial propõe. Né? E eu trouxe para a gente aqui alguns poemas um poema do Vida Nova sertaneja, Vida Nova brasileira depois, né? Porque por uma predileção pessoal mesmo, né? Eu acho, Carlos já sabe disso há muito tempo, eu acho espetacular, acho muito bonita a poesia que está ali na Vida Nova brasileira, esse diálogo evidente com Dante Alighieri, né? Quando a gente vai lá para a Vida Nova do Dante, a gente vê os poemas do Dante, e o Dante em prosa, antecipando, trazendo as circunstâncias que promoveram, que geraram aquela poesia. E o Ariano vai fazer isso. Né? E o Ariano vai fazer isso, o Vida Nova brasileira vai estar integralmente, né, Carlos, no CD A Poesia Viva de Ariano Suassuna, né, os 16 poemas lá, e com a música extraordinária do Antônio Madureira, de fundo, trazendo mais um acréscimo estético, né, essa totalidade estética, digamos assim, que era a proposta exatamente do armorial. Né? Então, e a gente vai notar na poesia do Ariano muita coisa que já está no restante da obra dele, né? Vai estar cifrado ali também. Então, a figura do pai, por exemplo, isso o Carlos comenta, né, que a poesia dele ela está marcada por uma tríade, né? O pai, o exílio e o reino. Né? E com traços biográficos, né, com a marca biográfica ali também, mas, ao mesmo tempo, uma poesia que não se submete ao biográfico, ou seja, não precisa, ela tem uma força tal que ela sobrevive sem que você identifique necessariamente o vínculo biográfico, como toda grande poesia. Né? Você pode ter uma experiência estética sem ter o conhecimento do contexto de produção, e aquela poesia ela impacta, né, com uma força que dispensa. Claro que o conhecimento do contexto enriquece bastante, mas ela tem uma sustentação estética por si. Né? Então, eu não sei do tempo, Carlos. Não, fique tranquilo. Me ajuda aí, por favor. Dá. Tranquilo? Então, esse primeiro poema... Você vai usar isso aqui depois, né? Eu sou tão antiquado que eu estava procurando um fio, mas não precisa. Não, pode deitar, pode deitar. Não tem fio, não, né? Tem não. Já eu ligo. Onde é a agulha, né? Pronto. Eu vou colocar a música no segundo poema. Sim. Né? Sim. Esse primeiro aqui, para a gente perceber como poesia, né, inicialmente, a gente pode, né, ter essa experiência. Então, Nascimento, o exílio. Né, e um outro aspecto muito interessante na poesia do Ariano é também outro elemento que a Idelete Fonseca, né, ela chama atenção. O armorial ele é sempre inacabado, sempre é uma obra em progresso, sempre em transformação. E a poesia do Ariano também tem essa característica. É interessante, porque você vai ver um mesmo poema e ele vai ter várias versões, né? Às vezes um verso inteiro, né? Que às vezes é uma palavra que se modifica. A gente vai perceber isso aqui também. Então, tem aqui o nascimento, o exílio, né? Mas era soneto de Babilônia, já foi também soneto de Babilônia e sertão, né? Ou soneto de cidade e sertão, né? São várias versões, né, que o Ariano vai experimentando. O Carlos estava dizendo, às vezes até é difícil, né, Carlos, de fixar, porque essa poesia completa é um problema.
Justamente por conta das variantes, né? Está tudo incompleto. Não, porque você acaba tendo que escolher uma variante, porque não dá para você. Eu não, a poesia completa, que se tudo der certo sai ano que vem, ela parte dessa antologia que eu fiz, acho que é a única antologia até hoje da poesia de Ariano, porque aquele que você falou, Peron, do Silviano Santiago, a Seleta só traz 9 poemas. Porque a Seleta de Silviano tem teatro, só tem 9 poemas. Quer dizer, então, até 99, o número máximo de poemas que saíram em livro de Ariano foram 9. Então, por isso que é uma coisa desconhecida realmente pela crítica. Então, eu estou partindo deste livro, que está esgotado há muito tempo, reestruturei o livro e estou lançando os inéditos, estou enxertando os inéditos. Agora, a ideia não é fazer uma poesia, Braulio, uma obra crítica, com todas as variantes. Eu acho que isso, sinceramente, eu quero fazer uma poesia para o leitor, né? Isso eu sempre digo, e no prefácio eu estou dizendo isso. A minha preocupação sempre foi com o leitor. Eu sou um acadêmico anti-acadêmico. Eu acho que, muitas vezes, a academia faz uma crítica autofágica. Eu comprei recentemente um livro, Poesia Completa, de Lúcio Cardoso. É um negócio disso. O sujeito coloca assim, todas as variantes. É um bilhete que Lúcio Cardoso deixou, tem uma palavra diferente, ele coloca lá. É um negócio. Para que eu, sinceramente, eu acho que só o sujeito que organizou aquilo ali tem interesse naquilo. Com todo respeito, assim, é um negócio que nenhum leitor vai ler aquilo. Né? Entendeu? Então, a ideia dessa poesia completa de Ariano não é uma poesia crítica, é uma poesia completa para o leitor de poesia. Essa é a minha mas, desculpa, é a proposta. Porque é a proposta que qualquer editora comercial vai fazer. Esta outra de Lúcio Cardoso é uma editora universitária. Não, mas eu, sinceramente, eu comprei, sou um admirador da poesia de Lúcio, do romance de Lúcio Cardoso, mas eu não vou ler se ele deixou numa folha de papel, num guardanapo, uma palavra diferente do verso tal. Eu acho que isso não interessa para o leitor de poesia de Lúcio. Entendeu? Se transforma num eruditismo estéreo, né? Assim, quase um preciosismo. Preciosismo. Que eu acho que o próprio Ariano não gostava disso. Ele não tinha. Ele dizia, eu tenho um horror à crítica genética. Esse negócio de você pegar a obra e ficar comparando, ele mudou aqui, mudou ali, disse que ele não gostava disso, entendeu? Mas, Peron, desculpa, antes de voltar para você, lembrar ao público que estes poemas que Peron está aqui analisando estão nas iluminogravuras que estão lá na exposição. É verdade. Quem quiser depois vai lá, você vai ler, esses sonetos todos estão lá na exposição. Então, aqui o Nascimento, o Exílio, né? Com o tema de Tupancete. E é interessante porque a poesia de Ariano tem isso também, ele sempre pega um mote alheio, né? Que é algo típico da poesia popular, né, para dar continuidade e, a partir dali, produzir a sua poesia. Aliás, a poesia do Carlos Newton também é assim, né, em vários momentos. Né, ele, a partir de um mote, desenvolve um poema, etc. Então, aqui, o corvo azul da suspeição apodrece nas frutas violetas, e a febre escusa, a rosa da infecção, canta aos tigres de verde e malhas pretas. Lá, no pelo de cobre do alazão, o bilro de ouro fia a lã vermelha, um pio de metal é o gavião e suave é o focinho das ovelhas. Aqui, o lodo mancha o gato pardo, a lua esverdeada sai do mangue e apodrece no medo o desbarato. Lá é fogo e limalha a estrela esparsa, o sol da morte, luz no sol do sangue, mas cresce a solidão e sonha a garça. Então, é uma poesia de altíssimo nível, de uma beleza plástica e musical. E, ao mesmo tempo, veja só, aqui o corvo azul da suspeição. A gente já nota esses timbres fechados, né? Os fonemas em U, as nasais, quase que anunciando uma atmosfera trágica, né? Trazendo um clima. Pronto, acho que a palavra é essa, trazendo um clima,
né, de tragédia em vários momentos, né, de algo sombrio, né? Então, violetas, né, a rosa escusa, né, malhas pretas, esses tons fechados. A estilística que gosta muito de fazer esse tipo de leitura, né, a partir dos fonemas, trazer um sentido que está implícito, que é uma coisa que a gente pratica de maneira quase que imperceptível. Às vezes, por exemplo, a gente ouve uma música em língua estrangeira, uma língua que a gente não conhece, mas quase sempre a gente adivinha o sentido do que está ali, porque a sonoridade ela anuncia algumas coisas, né? Então, a forma ela meio que sinaliza o sentido, né? A relação entre o som e o sentido. E o ariano está muito atento a isso. E a gente vai notar esse jogo do aqui e lá, a partir da ideia do exílio, a gente faz a relação imediata com o Gonçalves Dias, né? O aqui como um cenário adverso, né? E o lá como um espaço de possibilidades, de sonho, né? De redenção, de reino, né? O reino como um espaço de redenção para a experiência trágica, o exílio como uma experiência metafísica também, né? O fato de estarmos vivos, saindo de uma atmosfera ideal, digamos assim, platonicamente ideal, né? A vida seria um exílio. A materialização, a vida carnal, seria um exílio de um mundo ideal, né? Também. Mas o exílio também remete a uma situação política, né? O exílio, quando o Carlos estava comentando, né? Tigres de verde e malhas pretas, o último verso da primeira estrofe, remete justamente aos soldados, né? Na época da repressão. E é interessante porque você vai vendo os diálogos, independente da intencionalidade autoral, mas os diálogos que os textos vão estabelecendo entre eles. Eu estava comentando com o Carlos mais cedo, dizendo o seguinte, é engraçado, porque um outro texto, né, também com a temática do exílio e que remete ao cenário da repressão, da repressão militar, é o Sabiá, do Tom Jobim e do Chico Buarque, né, também fazendo ali cifrada a circunstância política brasileira, né? Então, vejam, tudo isso guardado na poesia do Ariano, esse hermetismo, dando possibilidades para várias aberturas. Quanto mais hermético, né? Eu lembro de uma imagem do Baudelaire que ele dizia que se vê mais através de uma janela fechada do que através de uma janela aberta, né? Então, o texto ele está fechado, então a gente pode ver mais coisas através dele, do que se fosse um texto mais cristalino, digamos assim, né? E aí, lá no pelo de cobre do alazão, o birro de ouro fia a lã vermelha, um pio de metal é o gavião como trazendo aquela simbologia da morte, né, como uma onça, por exemplo, na literatura do Ariano. E suave é o focinho das ovelhas. Aí o suave também vai sendo marcado pelos fonemas, né? Olha, suave é o focinho das ovelhas, esse fonema, né, lábio dental, marcando uma maciez que a palavra traz no seu sentido, né? Aqui o lodo mancha o gato pardo, a lua esverdeada sai do mangue e apodrece no medo o desbarato. E aqui a imagem da ruína, de novo, a partir da própria palavra, né, do desbarato, ela aparece. Agora, essa imagem da lua, né, a lua esverdeada sai do mangue, ela é muito plástica, a gente está quase que vendo exatamente, a própria lua. E tem uma figura da retórica clássica que trabalha muito com essa capacidade de dizer em palavras aquilo que é fortemente imagético, que é a hipotipose, né? O Carlos até comenta no trabalho dele. Mas a hipotipose sempre me chamou muita atenção. A capacidade de dizer. A hipotipose ela é fortemente argumentativa. Ela, às vezes, é mais argumentativa do que um silogismo nos moldes tradicionais, nos moldes clássicos, né? Lá é fogo e limalha, estrela esparsa, o sol da morte e luz no sol do sangue, mas cresce a solidão e sonha a garça. E aí é interessante porque aqui é o cenário da carência, lá é a possibilidade de redenção. Lá, embora tenha também a possibilidade da morte, da ameaça, né? Porque
tem um traço biográfico aí também, que é a morte do pai, né? O pai marcado pelo sol, né? Na simbologia do ariano. E o interessante é um jogo verbal que a gente percebe no finalzinho, o sol da morte e luz no sol do sangue, mas cresce a solidão e sonha a garça, né? Dentro da palavra solidão está o sol também, né? Então, esse pai, que é o sol, também a ausência dele, trazendo uma solidão potente, uma solidão muito vigorosa, que vai ser fundamental para a literatura do ariano, né? Essa perda biográfica vai ser uma espécie de ignição para toda a produção dele, como a gente sabe, né? Então, aqui só alguns comentários para a gente perceber a força da poesia do ariano. Não sei se o Carlos quer fazer algum comentário, o Braulio também. Não, por enquanto. Não? Tranquilo? Agora sim, Carlos, você pode... Deixa eu ligar aqui o caixinha. Aí vai ser o segundo? Tá aqui. Deixa eu... Aí pode colocar o... A mulher e o reino. Pronto. Deixa eu só... E alcança. Dá para colocar de um jeito que as pessoas possam ver bem, né? Eu não sei se vai gerar ruído, talvez não precise não, acho que chega bem, né? Mas não precisa não, aqui dá para repercutir bem, deixa eu só ativar. Alta tecnologia aqui. Pronto, vou soltar aqui. A Mulher e o Reino. Isso daí é alta poesia em qualquer latitude, né? A vida assim me aparecia, estranha e perigosa. Uma estrada diante da qual meu sangue se crispara de uma vez para sempre, tornando-me tenso e cerrado ante os enigmas e as ciladas do mundo. Foi aí que, por sorte minha, surgiu diante de mim, como uma bênção que me tivesse sido enviada do sol, como uma compensação à minha infância sangrenta e atormentada, a figura da mulher, aquela que passaria a ser o resumo ancestral e sagrado da vida. Foi uma espécie de revelação. Eu a via gentil e sem afetação, como se estivesse em comunicação direta com a corrente subterrânea e sagrada do mundo, com o dom da vida, que somente ela era capaz de comunicar ao meu sangue ferido. Meu sangue iluminou-se e a crispação desapareceu. Mas os profetas agoureiros vinham me murmurar profecias terríveis sobre a morte inapelável do amor. Foi para responder a essas profecias que escrevi aquele soneto que diz assim: ó romã do pomar, relva, esmeralda, olhos de ouro e de azul, minha alazã, ar em corda do sol, fruto de prata, meu chão e meu anel, sol da manhã. Ó meu canto, meu sono, dom coragem, água das pedras, rosa e belvedere, meu candeeiro aceso da miragem, meu mito e meu poder, minha mulher. Disse que tudo passa e o tempo duro, tudo esfarela, o sangue há de morrer. Mas quando a luz me diz que esse ouro puro se acaba por finar e corromper, meu sangue brada contra a maldição que há de pulsar amor na escuridão, pulsar o seu amor até na escuridão. Era ela. Continua, né? É o restante. Aí até a prosa é poética, né? A prosa que Sim. antecede já é de uma beleza. Isso. Né? Deixa eu desativar aqui para comentar. Aí vamos para a iluminogravura. Pode ser. Antes de chegar lá, eu queria só fazer uns comentários. A gente percebeu aqui
justamente essa característica, né, da mudança de palavras, essa reformulação que o Ariano sempre fazia na poesia dele, né? Então, vocês puderam acompanhar e perceberam que tem transformação ali entre o texto lido e o texto que está aqui, né? Bom, primeiro, a gente nota essa introdução em prosa que é típica da Vida Nova, a Vida Nova lá do Dante, né? Então, essa circunstancialização do poema, né? Ele vai dizer como surgiu, né? Qual foi a ideia, qual foi o sentimento que provocou a elaboração do texto do poema, né? E, como o Carlos disse bem, já é bonita assim, a prosa do Ariano. Ali a gente já percebe a poesia. E aí vem a música do Madureira, aí sublinhando o texto, né? E esse jogo das artes, essa completude, né? Uma não se submetendo à outra, porque outra coisa importante é a seguinte: algumas pessoas diziam, não, porque o armorial foi uma espécie de cadeia. Não, foram sensibilidades que se encontraram, né? Então, foram percepções de mundo que acabaram confluindo e gerando uma ideia de movimento, que o Ariano não gostava muito dessa palavra, né? Porque ele dava essa ideia, mas é nesse sentido, de encontro de sensibilidades. Então, a mulher e o reino, né? O reino é como um espaço da ordem, né? De novo, o lugar da ordem, e a mulher como esse espaço, como uma Beatriz de Dante, né? Aparecendo como uma luz também na vida do eu lírico, né? O romã do pomar, relva esmeralda, olhos de ouro, de azul, minha alazã. Olha esse jogo fonético do azul e alazã, dá vontade de falar esse verso repetidamente, né? Porque dá prazer ouvir essa combinação sonora, né? Área em corda de sol, fruto de prata, de novo esse jogo. Meu chão e meu anel, sol da manhã ou céu da manhã, né? Como a gente ouviu. Agora, o interessante são as referências, aquilo que eu falei, né? Área em corda do sol é com o tema do barroco brasileiro, né? Mas aí a gente pega o barroco universal, a área da corda-sol lá do bar, aparecendo no texto, que, aliás, é linda, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi aquilo ali, eu fiquei comovido. Disse, olha, um negócio desse é para você ter um diálogo com o divino o tempo inteiro, né? Com a música do bar. Então, o Ariano trazendo essa menção aqui, né? Ó meu sono, meu sangue, dom, coragem. Tudo o que a mulher é o meu sono como o meu repouso, né? O meu sangue como a própria vida, né? Dom como um presente, coragem como o próprio ânimo, a alma de alguém. Então, esse verso aqui é uma espécie esse verso em si já é um poema laudatório, né? Para o objeto, para a mulher amada, né? Água das pedras, rosa e belvedere. Eu acho tão bonito isso, porque a mulher, ela é o espaço da miragem, ela é o espaço em que se podem ver novos horizontes, né? É o belvedere. Meu candeeiro aceso da miragem, meu mito e meu poder, minha mulher. Dizem que tudo passa e o tempo duro, tudo esfarela, o sangue é de morrer, é o que ele diz lá na introdução, né? Tem o amor, mas as pessoas ficam fazendo mau agouro do amor, né? Ele diz, não, espera aí, né? Não é assim, não. O amor ele vai permanecer. O amor é um ouro puro. Essa imagem é sempre revisitada pelo Ariano, né? Ele sempre usa o amor como ouro puro, né? Um ouro que não oxida, né? Mas quando a luz me diz que esse ouro puro se acaba por finar e corromper, meu sangue ferve contra a vã razão e pulsa, ou tem as versões de há de pulsar, o amor na escuridão, e aí vem o estrambote que tem na leitura do próprio Ariano, né? E há de pulsar o amor até na escuridão, né? Dando ênfase a isso. E aí, quando eu leio isso, me lembro do Quevedo, que o poeta barroco aí dialogando. O Quevedo tem um poema muito bonito em que ele soneto do amor para além da morte, né?
E aí, no soneto, a ideia é muito parecida, né? Ele diz que as veias e a medula, né, o seu corpo hão de deixar, não seu cuidado, e serão cinza, mas com sentido, e serão pó, mas pó é namorado. Né? Então, essa imagem do Quevedo, essa ideia é recuperada nisso aqui. Então, o corpo vai fenecer, mas o amor vai pulsar, tudo vai escurecer, tudo vai findar, mas o amor vai pulsar na escuridão. Ele tem tanta luz que até na escuridão ele pulsa. Então, é uma espécie de resistência, uma resistência afetiva, e mais, esse afeto, ele é perpetuado. O que vai pulsar esse afeto até quando se possa ler poesia é a própria literatura do Ariano, com um poema com essa estatura. Um poema com essa estatura é a luz que vai fazer com que esse amor continue pulsando na escuridão também. Então, é um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês. Queria finalizar com a iluminogravura, né? O poema está aí, está lá na exposição, como o Carlos lembrou bem, né? É justamente o diálogo que o lado pictórico do Ariano vai estabelecer com o seu talento verbal, né? Aí temos aqui o poema e algumas imagens que aparecem no poema, né? Então, ali é o romã, aparecendo a alazã, né? O candeeiro, ali na ponta, né? A imagem das cartas, né? Ali, dos naipes, né? Trazendo a ideia do amor como destino também, né? Então, o reino é um destino, um sonho é um destino, o reino é um destino, o amor é um destino, né? E temos aqui a metonímia do pomar, né? Nas frutas. Então, a poesia de Ariano, ela vai dialogando, a imagem pictórica vai reforçar, vai ser uma espécie vai sublinhar, como a própria música do Madureira, vai sublinhar a poesia do Ariano. Então, a gente depois vai conversar um pouco mais, tá bom? Obrigado. Parabéns, Peron, pela sua bela análise, pela análise sensível que você faz, inclusive se apegando a essa ideia da sonoridade, né? Que isso é uma coisa importante, da musicalidade do poema, né? Que é muito importante. Então, vamos passar para Braulio. Braulio vai falar um pouco sobre o Ariano prosador. O Ariano dramaturgo, a gente falaria mais na parte de teatro no domingo, né? Mas também fica à vontade, porque Braulio, eu sei que Braulio também adaptou as peças de Ariano, né? Adaptou peças para a televisão, A Face da Boa Preguiça, né? Adaptou depois o romance. Fica à vontade, Braulio. Certo. Boa noite a todos. Quero agradecer a Carlos Newton, a Regina, o convite. Já no contexto dessa exposição itinerante dos 50 anos do movimento, que está passando de cidade em cidade, vocês já me convidaram para Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro. Não pude ir para São Paulo e Brasília, que teve isso também, né? E aí, quando foi algum tempo atrás, eu nem lembro se foi Carlos ou se foi Regina que mandou a mensagem, aí disse, vai ter uma 5ª exposição do movimento armorial, mas a gente não sabe se você vai querer ir. Aí eu disse, onde é? Eles disseram, Campina Grande. E eu estou muito feliz porque a exposição me trouxe, fazia 3 anos e meio que eu não via a Campina, eu nunca passei na minha vida tanto tempo sem vir aqui, por causa de pandemia, coisas de saúde, problemas que não precisa dizer aqui. Então, a alegria, a gratidão é muito grande por esse convite. E eu fiquei vendo aqui Peron falar, e observei também, Peron, o seguinte, que a própria prosa de Ariano é toda saturada de poesia. Né? Não só porque ele escreve poeticamente, como na apresentação do soneto aí, né? Ele descrevendo o encontro com Dona Zélia, a coisa do amor, um texto tão bonito quanto o poema em si. A prosa de Ariano, Na Pedra do Reino, No Rei Degolado, Infância de Quaderna, Dom Pantero, tudo isso é uma prosa que tem essa facilidade, que é uma facilidade que eu diria que até do barroco também, de transitar com muita facilidade da linguagem mais elevada e espiritualizada para a linguagem mais corriqueira da rua, até com palavrão, até com ditados, provérbios. Ariano faz isso, ele vai lá em cima e vai lá embaixo no parágrafo seguinte. Ele faz isso com uma facilidade imensa, que é uma coisa também que outras
não é só dele, Guimarães Rosa era assim também, Jorge Amado é assim também. Vai de um parágrafo completamente lírico, e quando você está lá com a mão no coração todo elevado, aí entra um personagem no bar e desmorona tudo, dizendo uma patifaria qualquer, e isso é a literatura. A grande literatura, para mim, é grande nesse sentido, não porque é maior do que todos os outros. É a grande literatura porque abarca tudo. É grande nesse sentido, abarca tudo. Vai num extremo e vai no outro. A Pedra do Reino, que eu considero uma obra composta de vários segmentos, o Romance da Pedra do Reino seria a trilogia de Sinésio, o Alumioso, que ficou incompleta. Né? Infelizmente, ele lançou o Romance da Pedra do Reino, em seguida, Ao Sol da Onça Caetana e As Infâncias de Quaderna, que agora estão sendo relançados, o Carlos já me informou isso, e que eu aconselho, inclusive, a quem leu A Pedra do Reino e ficou com muitas questões, lacunas na cabeça, mas quem é aquele cara? Por que era que a família era assim? Por que tinha isso? Por que tinha aquilo? Muitas dessas perguntas são respondidas no volume chamado As Infâncias de Quaderna, que é exatamente isso. O Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderno, protagonista da Pedra do Reino, tem sua infância e sua origem contada detalhadamente no livro As Infâncias de Quaderna, que vai sair agora em agosto ou setembro, pela Nova Fronteira. Então, aconselho essa leitura. Acho, inclusive, para quem gosta da Pedra do Reino, é uma leitura mais urgente do que a leitura do Romance de Dom Pantero, que pertence, sem dúvida alguma, ao mesmo ciclo cosmológico da obra de Ariano. Inclusive, Quaderna aparece, é citado, tem uma participação. Mas o Romance de Dom Pantero, que eu nem terminei de ler, Carlos, porque é um extrato concentrado tão grande que você tem que diluir ele ao longo de várias semanas ou de vários meses. Então, eu leio algumas páginas assim e fico um mês pensando. Eu gosto de fazer isso. Eu leio algumas páginas e fico um mês pensando. Mas, em termos da narrativa, do que aconteceu em Itaperuá, naquele dia que ela foi invadida pela estranha cavalgada com o rapaz do cavalo branco à frente, e teve aquele tiroteio, e morreu gente, e tudo isso tinha relação com o fato de que Quaderna se acreditava imperador do Brasil, herdeiro do Império do Brasil, por causa dos fanáticos da Pedra do Reino. Toda essa narrativa, ela continua nesse livro que vai sair agora, no mês que vem. Então, é uma narrativa fascinante, e que eu acho que teve para todos nós, eu falo isso, os escritores e leitores da minha geração, um papel que eu diria que foi um papel libertador, porque abriu uma porta nova na literatura, no romance nordestino. Nem vou dizer no romance brasileiro, porque é uma coisa tão ligada à cultura nordestina, ao repente, à literatura de cordel, ao modo nordestino de encarar essa coisa da história composta de cronologias, de famílias, de alianças, de casamentos. O meu bisavô foi padrinho do tio de fulano de tal, que é, na verdade, o pai desse rapaz que é dono da fazenda vizinha da minha casa. Então, tem que tratar ele com respeito. O cara vai lá na era paleolítica para poder se relacionar com o vizinho. Isso é um senso de historicidade que o nordestino tem, não só o nordestino, evidentemente, mas que para nós que somos daqui e pensamos assim, isso tem uma importância muito grande. E a literatura de Ariano vai muito nessa direção. Foi libertador também no aspecto de que a prosa de Ariano, esse ciclo de romances, trouxe para dentro de si a coisa da poesia através da literatura de cordel também. Longos folhetos de cordel citados, transcritos, copiados, interferidos por Ariano dentro do Romance da Pedra do Reino. E eu li isso numa época que eu estava com 20, 21 anos de idade, e eu dizendo, rapaz, os folhetos de cordel, o Romance do Pavão Misterioso, aquelas coisas que minha mãe recitava, isso é importante, isso é literatura também, porque na época eu achava que a grande literatura era o romance de vanguarda francês, era Alain Robbe-Grillet, era fulano de tal, era os poetas beatniks dos Estados Unidos, William Burroughs, gosto de todos eles ainda hoje, mas na época eu achava que esses caras não eram do mesmo mundo que a literatura de cordel. E são, todos são. O mundo é um só. O mundo da literatura é um tecido inconsútil, um tecido sem costuras.
Não é uma coxa de retalhos, é uma coxa de retalhos no sentido das imagens e das cores que a gente vê naquele tecido. Mas se você passar a mão assim no pano da literatura, você vai ver que é um pano só. Não tem separação. Nem a nossa, nem a do Rio e São Paulo, nem a da América Latina, que Ariano exaltou tanto depois de uma certa fase de sua carreira. E aí eu vou mais longe. Nem a dos Estados Unidos, nem a da Inglaterra, nem da França, nem da Rússia, nem de nada. A literatura é uma só. Ariano libertou a minha cabeça, que eu, nessa época, jovem, universitário, metido a intelectual, então eu era o homem das gavetinhas. Eu criava centenas, milhares de gavetinhas, de estilísticas, históricas, narrativas, e dizia, fulano é isso e cicrano é aquilo. Isso aqui é ficção científica e isso aqui é fantasia. Isso aqui é romance policial de suspense e isso aqui é romance policial de mistério. Minha cabeça era assim, uma infinidade fractal de gavetinhas, cada vez menores, e tinha gavetas imensas, de um gênero imenso, um gênero com 3 ou 4 linhas de descrição, e lá dentro só tinha um livro. E Quaderna satiriza isso, quando ele diz, eu sou o poeta romântico, epopeico, gongórico, gótico, não sei o quê. Toda vez que Quaderna se define da maneira mais amalucada no livro, eu digo, meu Deus do céu, era eu. Eu era doido nesse nível. Eu era doido nessa camada. Eu era Quaderna e me curei. E quem me curou foi Quaderna. Quem me curou foi Ariano. Né? Dizendo, nós somos o quê? Os acadêmicos da Academia dos Emparedados do Sertão de Itaperuá, né? Isso, do sertão da Paraíba. Então, nós temos essa visão acadêmica de tudo reduzir a cronologias, a genealogias, a fichas técnicas, a linhas do tempo. Nós temos essa visão. E essa visão é útil, mas essa visão não pode ser o nosso leme, a nossa direção principal. A gente não pode dedicar a vida só a isso. E Ariano diz repetidamente na literatura dele, nas palestras dele assim, que a literatura é feita de sangue, de vida, de carne, de osso e de gente andando na rua. A literatura é feita disso, gente andando na rua e as coisas acontecendo. Tudo isso filtrado pela palavra. Então foi muito libertador para mim, no sentido de que a gente via o romance nordestino como uma coisa destinada a, vamos dizer, reproduzir literariamente o que era a complexidade da vida do Nordeste, com a sua zona da mata, o seu sertão, a nossa serra, todas essas paisagens, todos esses povos, essa convivência tensa entre portugueses, índios, escravos e descendentes dessas pessoas todas, os ciclos econômicos, o ciclo do açúcar, o ciclo do cacau e tal. E Ariano trouxe uma coisa que era realista também, mas é o que ele chamava, eu adoro essa palavra, uma realidade transfigurada. Uma realidade totalmente contaminada pela mente do narrador. E a literatura é isso, é uma vida totalmente contaminada pela mente da pessoa que está contando a história. Tem um aspecto interessante, que Ariano comentou algumas vezes, isso não é muito discutido pela crítica, não, sobre o papel de Quaderno no romance da Pedra do Reino. Que Ariano, quando começou, ele dizia o herói da Pedra do Reino era para ser Sinésio Garcia Barreto, que era para ser uma espécie de Rei Arthur, uma mistura de Rei Arthur com Lancelot, com Sir Galahad, que era o cavaleiro sem medo e sem mácula da Távola Redonda, e que Sinésio ia ser aquele herói puro que ia resgatar o sertão, Sinésio, o alumioso, que nome lindo esse, né? É o iluminado, mas é o alumioso, porque nós contaminamos esse conceito com a palavra alumioso, que não tem em lugar nenhum do Brasil, só tem aqui. Sinésio o iluminado? Não, Sinésio o alumioso, o iluminador, na verdade, né? Ele alumia, ou alumeia, como dizia João do Vale, né? Estrela miúda que alumeia o mar. João do Vale dizia assim. Isso é nossa linguagem, isso é nossa maneira de ver a luz da estrela e de ver a luz de uma pessoa. E Ariano contaminava o tempo todo. Ariano tinha uma erudição, uma cultura vasta, era um professor de estética da universidade, ele podia ter feito o romance mais erudito do mundo. E ele fez um romance de alpercata, de pé no chão, no meio da poeira da estrada, trazendo essas linguagens, e isso era libertador para todos nós. E ele transfigurava isso também de uma maneira que
eu acho interessante pelo seguinte, eu sempre fui, desde a adolescência, aqui em Campina Grande, um leitor de literatura fantástica. Tudo que aparecesse na Livraria Pedrosa, na Livraria Nova, na Livraria Universal, que era ali no térreo do Palomo, poucos vão se lembrar disso, acho que ninguém aqui vai se lembrar disso. Mas eu vivia catando os livros de fantasia heróica, norte-americana, inglesa, francesa e assim por diante. Eu era um grande fã. E décadas depois eu comecei a ver a semelhança da obra de Ariano com a obra de J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis. Muito parecidos os dois, indivíduos sérios, professores universitários, Ariano na UFPE e Tolkien em Oxford, com tragédias familiares, porque Ariano perdeu o pai na Guerra de 30 e Tolkien perdeu grande parte da família e dos amigos na Primeira Guerra Mundial, onde ele lutou também. Então, pessoas que viram o mundo sendo destruído, no caso de Tolkien, na Primeira Guerra Mundial, e o seu mundo, a sua Paraíba, sendo destruída, no caso de Ariano, na Revolução de 30. Uma família que ficou de cidade em cidade, caçada por gente. Uma família que, às vezes, Dona Rita, a mãe de Ariano, com os filhos pequenos, tinha gente com archotes do lado de fora, dizendo, saiam que a gente vai incendiar a casa. E aí a mãe de Ariano dizia, vamos cantar o hino de princesa, para fazer raiva a eles. Um Brasil conflagrado, uma Paraíba rachada ao meio. E esses dois escritores criaram um mundo imaginário da luta do bem contra o mal. Que, bom, acho que a maioria de vocês aqui viu O Senhor dos Anéis e tem uma ideia mais ou menos do que era aquele universo. Um universo totalmente imaginário. E Ariano puxou essas coisas e trouxe para dentro de um universo totalmente real. E dentro desse universo, dessa Paraíba totalmente real dele, aí ele começa a criar os seus seres imaginários, a sua mitologia imaginária. Carlos falou ontem aqui o processo da criação da onça caetana, que é a morte nordestina, que vem da figura da onça, a figura da serpente e a figura do gavião. É como se fosse a esfinge, né? A esfinge do Egito, que tinha rosto de mulher, como era corpo de leão, né? Asas de águia, sei lá mais o quê. É uma esfinge nordestina. Ele pega o mesmo processo de aglutinação de imagem que tem desde a antiguidade, agora ele faz isso com os nossos animais. E ele cria a onça caetana. É uma realidade transfigurada, é uma fantasia semelhante à de Tolkien, e essa semelhança não é gratuita, porque, vejam bem, do mesmo jeito que Tolkien criou o alfabeto e o idioma dos elfos, todo desenhadinho, que ele era um desenhista tão minucioso quanto Ariano criou o alfabeto armorial que nós vimos ontem. Todo o processo de criação aqui, com Dantas Suassuna, Ricardo Gouveia de Mello, que falaram, mostraram essas letras que estão aí, diálogos, Petrobras, sobre arte armorial. Essas letras foram criadas por Ariano a partir dos ferros de marcar gado e depois transformadas no alfabeto, que já tem até como fonte de computador. Foi uma surpresa muito grande, Carlos, uma vez, quando eu baixei o alfabeto armorial para o meu computador, instalei no meu Word, aí disse, só vou escrever meus textos agora em alfabeto armorial. Eu quase endoideço, porque são letras para títulos. Para nomes grandes, manchetes, capitulares, coisas assim. Agora, se você escrever um texto inteiro, um texto corrido, você não lê nada. É um arame farpado. É uma cerca de arame farpado na frente da gente. E eu digo, não, eu prefiro ser armorial no espírito do que na fonte. Mas olha atrapalhando. Veja aqui no Dom Pantero, quando ele usa muito, ele usa exatamente para isso, nomes de personagens. Nomes de personagens. E títulos de livros. Né? Coisa assim, muito... É uma forma de um negrito. Isso, é uma forma de um itálico. Um destaque, né? Um destaque gráfico. Então, esse cuidado, isso mostra, assim, escritores que não se conheciam, claro que Tolkien nunca ouviu falar em Ariano Suassuna, eu imagino. Ariano, não sei se ele tinha conhecimento da obra de Tolkien, nunca vi. Eu nunca ouvi ele falar. Ele se referir, mas de temperamento parecido, que viviam num universo mental com muitas semelhanças, e com aquele cuidado fanático com a palavra e com a cronologia, a genealogia, porque uma coisa que muitos leitores, amigos meus, cariocas, que vão ler a Pedra do Reino, dizem, eu fico doidinho, porque é muito nome próprio. É o corregedor fulano de tal, que era tio do juiz não sei das quantas, que era filho do advogado não sei quem, que casou com a filha do coronel Mamed não sei das quantas. E o cara diz, quem é esse povo todo? Eu digo, eu não tenho a menor ideia.
E não é para você ter a menor ideia. Os nomes vão surgindo, vai lendo. Não para saber quem foi aquele nome. Toda vez que você estiver lendo um livro difícil e não entender uma coisa, vai lendo. O grande problema da leitura é que a leitura é diferente do cinema. Quando você está vendo um filme e o filme está rolando lá e tem uma coisa que você não entende, você não pode parar o filme para ficar pensando. Você vai, o filme é quem lhe leva. O tempo é ditado pelo filme. Na leitura, não. O tempo é ditado por nós, porque a gente pode, a qualquer momento, fechar o livro e ficar pensando. Eu faço isso o tempo todo. Braulio, em ambos, me permita, uma certa ambiência do medievo, né? Exatamente. Né? O Tolkien ele era professor de filologia em Oxford. Ele mostrava a origem saxônica, céltica, sei lá, das palavras do inglês. E ele tinha uma frase célebre, que quando ele estava falando da língua inglesa para os alunos dele, na universidade, aí ele dizia, havia não sei o quê, havia isso, aquela coisa do inglês medieval, aí ele dizia, e então chegou o Renascimento e estragou tudo. Para ele, do Renascimento em diante, nada mais prestava, ficou tudo moderno e perdeu a graça. Tolkien tinha esse espírito. Então, eu via um cara como Ariano fazendo isso aqui, e isso era libertador, porque mostrava para a gente que a gente poderia produzir uma literatura fantástica nordestina, e ele deixou influências. Eu vejo, por exemplo, uma influência muito grande de Ariano e da Pedra do Reino, num romance como o Romance da Besta Fubana, de Luiz Berto, um cara daqui de Palmares, que tem esse livro absolutamente genial, que é a história de uma revolução popular na cidade de Palmares, onde os cantadores de viola, as prostitutas, os bêbados, os doidos, os comunistas, mas tudo que não presta, reunido, tomam o poder na cidade devido à invasão da besta fubana, que é um monstro estratosférico que existe num canto remoto do universo, e quando esse movimento começa a acontecer em Palmares, a besta fubana acorda numa galáxia distante e vem na direção da Terra, vai na direção de Palmares e pousa em cima do mercado público de Palmares. E fica presidindo todo esse caos urbano que está acontecendo lá, totalmente misturado com poesia popular também. Luiz Berto, que eu conheci pessoalmente, é um sujeito engraçadíssimo, um sujeito exuberante, impregnado de literatura brasileira e de cultura nordestina o tempo todo. Vejo um pouco disso também, um pouco de influência da Pedra do Reino, no livro de Zé Limeira, de meu amigo Orlando Tejo. Eu acho que o Zé Limeira, o poeta do absurdo, o livro de Orlando Tejo, que a maioria de vocês aqui deve conhecer, se deve em grande parte ao lançamento e ao sucesso da Pedra do Reino. Alguns amigos meus orlandistas podem até não concordar com essa premissa, mas eu acho que, se não tivesse havido a Pedra do Reino, Orlando Tejo jamais teria se sentado para escrever, alinhavar e publicar o livro Zé Limeira, onde nós encontramos também outro monstro, a Pavoa Devoradora, que eu tenho mais medo dessa do que da Onça Caetana. A Pavoa Devoradora tem um romance que Zé Limeira cantava e que ele não podia cantar depois da meia-noite. Só podia cantar antes da meia-noite, não é isso? Se ele cantasse o romance da Pavoa Devoradora depois da meia-noite, ele estava chamando a Pavoa. E ela ia vir e destruir tudo. Seu bico de fogo, seu bico de 7 léguas, estourando em fogo e sangue. Então, essa mitologia foi, em grande parte, deflagrada pelo romance de Ariano. Tem alguns livros de Aldo Lopes também, de Teixeira. Aldo Lopes, que é um romancista, você conhece bem a literatura de Aldo. A besta fubana tem relação com a besta Brusacã, do romance da Com a Pedra besta do Reino, Brusacã, que é uma visão do demônio, que né? é de Ariano. Que aparece na Praia de Touros, né? E não é por acaso que em todos esses romances você é a presença do cantador popular e do monstro. O cantador popular e o monstro. O cantador popular e o monstro. Essa libertação de trazer isso para uma literatura onde você não vê esses elementos em Graciliano, você não vê esses elementos em Raquel de Queiroz, você não vê em Zé Américo de Almeida, não vê em Zé Lins do Rego, não vê em Jorge Amado, se bem que de todos esses, talvez Jorge Amado seja o que tem o pé mais avançado na direção do fantástico. Tem algumas histórias de Jorge Amado que são claramente fantásticas. Uma vez eu conversando com um professor da USP, da UFRJ, ele disse, me diga uma grande história de fantasmas de autor brasileiro. Aí eu disse, Dona Flor e seus 2 maridos. Aí ele disse, mas isso não é uma história do fantasma. Eu disse, como é uma história do fantasma? Ah, é um castelo, uma assombração.
Eu digo, é vadinho, rapaz, não é um fantasma, não. A mulher, o sujeito morre, a mulher chama o marido de volta e fica com 2 maridos. Isso é uma história de fantasma tipicamente baiana. Em todos os seus arremedados, em todas as suas costuras. E Ariano fez as histórias fantásticas tipicamente nordestinas. Eu acho que isso teve um peso muito grande para a minha geração. Eu sou de uma geração privilegiada, porque olha, nós estamos aqui no Teatro Municipal de Campina. Isso aqui é embaixo do teatro principal, que é aqui em cima, certo? Foi no palco daqui de cima que eu vi Ariano em carne e osso pela primeira vez. Olha só que coisa interessante. Eu já estava lendo o Romance da Pedra do Hino e já era leitor de Ariano desde os 10 anos, que eu tinha lido pequeno, meu pai me deu, o Alto da Compadecida. E eu adorava, já li dezenas de vezes. Então disseram, Ariano, eu tinha passado no vestibular da antiga UFPB, hoje UFCG, e Ariano veio fazer a aula magna do ano letivo de 73, aqui no teatro. Todos os estudantes vieram, eu vim junto, era uma coisa que estava Átila Almeida, Luiz Almeida e outros professores aqui coordenando, trouxeram Ariano, e Ariano, eu vi nesse dia, que deve ter sido fevereiro ou março de 73, a primeira aula espetáculo de Ariano que eu vi. E era um Ariano jovem, um Ariano de cabelo preto, de terno e gravata, com o microfone na mão, andando de ponta a ponta do palco o tempo todo. Eu falo isso, as pessoas mais jovens conheceram o Ariano velhinho, né? Ariano de cabelo branco, já calvo, encurvado, andando às vezes com dificuldade, falando sempre porque a cabeça era um motor, mas você sentindo que o pulmão dele às vezes não respondia, porque a gente sabia exatamente como a cabeça dele estava funcionando, mas tinha que fazer pausas porque o pulmão não respondia. Eu vi Ariano aqui, de ponta a ponta do palco, e ele com 2 membros do Quinteto Armorial, que está aqui representado por Fernando Barbosa, era Edilson e Edivaldo Eulálio, os 2 violão e viola, e Ariano falando do movimento armorial, da arte armorial, e definindo, ia lá, ia cá. E agora eu vou recitar para vocês um martelo agalopado. Foi o primeiro martelo agalopado que eu vi na vida, que era o martelo agalopado de Lira Flores, um cantador popular com quem ele se correspondeu. As cartas estão aqui, as cartas de Lira Flores para Ariano, que tinham o quê? 19, 20 anos na época, não mais do que isso. Entende? Então, e eu dizendo, olha aí, Ariano Suassuna, cara, valorizando os cantadores, olha que coisa maravilhosa. Aí ele recitou o verso de Lira Flores, quando as tripas da terra mal se agitam e os metais derretidos se confundem, os escuros diamantes que se fundem das crateras ao ar se precipitam. As vulcânicas bocas que vomitam grossas bagas de ferro incendiado. Em redor deixam tudo sepultado, só com o som da viola que me ajuda. Treme o sol, treme a terra e o vento muda, quando eu canto martelo agalopado. Isso foi o primeiro martelo que eu vi recitado e depois tocado pelos meninos no violão e na viola, com a melodia que eu decorei, e depois fui para casa e escrevi meu primeiro martelo agalopado. Eu contei essa história a Ariano uma vez. Ele levou Lira Flores, ele já tinha levado, acho que quando estudando, porque esse diálogo, Braulio, é da década de 50, ele tinha mais de 19. Agora, ele com 19, levou Lira Flores para o Recife, para Santa Isabel, né? Quando ele era primeiro-anista de Direito. Ariano já estava apaixonado pela cantoria de viola, aí foi no Teatro Santa Isabel. Essa história eu acho interessantíssima, porque mostra quem era Ariano e dentro de que contexto cultural ele estava trabalhando com 19 anos de idade, estudante de Direito na Faculdade do Recife. Ele foi no Teatro Santa Isabel, ele estava amigo de Dimas Batista, Lorival Batista e Manuel de Lira Flores, que é o desse verso que eu recitei. Aí ele disse, eu queria fazer aqui no Teatro Santa Isabel uma apresentação de cantadores de viola para os estudantes. Era um evento que estava acontecendo, o teatro ia estar cheio, e ele disse, eu quero fazer essa apresentação de cantadores de viola, que são amigos meus. Aí o diretor do teatro disse, mas, seu Ariano, o senhor quer trazer cantador de viola, repentista, para um palco onde já recitaram Castro Alves e Tobias Barreto? Aí ele disse, olha, doutor, eu gostaria muito de saber a opinião de Castro Alves e Tobias Barreto sobre os cantadores de viola. Que, evidentemente, ia ser muito melhor. Era Valdemar de Oliveira. O teatro Valdemar de Oliveira. O diretor do teatro, que tem um teatro em nome dele hoje, né? Ele foi um grande dramaturgo também, né? Mas ele era o diretor do teatro. Era o diretor do teatro. Pois é. Valdemar de Oliveira se horrorizou, Castro Alves não se horrorizaria. Castro Alves devia aos cantadores. Você vai ler Castro Alves, estão lá as décimas dos cantadores, está lá Galope Beira-Mar.
E Ariano foi a prosa e a poesia de Ariano foram libertadoras nesse sentido. Como se dissesse a todos nós, fazer isso é ser nordestino, mas não é ser aquele nordestino acanhado, folclórico, feito uma missa. Não tinha um desfile de missas de trajes típicos. Aí toda vez a gente ficava assistindo o desfile das missas, quando eu era pequeno, lá em casa. Aí toda vez, Miss Paraíba, aí tinha que ser com aquele chapeuzinho de couro, uma cartucheira de Maria Bonita e um rifle nas costas, entende? E um cesto. Não misturava tudo, porque era o chapéu do vaqueiro, o rifle, a cartucheira do cangaceiro e um cesto de algodão do lado. Era como se fosse um monumento aqui do açude, numa pessoa só. Só faltava uma camisa do 13. Aí você veja, essa questão, Ariano, de fato, ele era apaixonado pelo cordel, pelos violeiros, e isso tudo tem também a marca do pai, porque João Suassuna, quando foi presidente da Paraíba, ele levou cantadores para o Palácio do Governo. Ele fazia cantoria, ele escandalizava a sociedade da capital, né? Que ia lá, porque o governador estava lá. Então, ele conta isso, Ariano conta isso em jornal, e nós coletamos essas histórias no... Não sei se você chegou a ver, Pensão de Dona Berta e Outras Histórias para Jovens. Ariano conta isso. Lá, eu retirei isso do jornal, do Almanaque Armorial, e coloquei lá. E ele conta que o pai chegava, todo mundo lá chateado, porque os violeiros passavam lá 20 minutos afinando, e todo mundo... Aí, quando o governador aplaudia, todo mundo aplaudia. Era o governador que gostava, né? Então, ele leva isso depois para... Então, eu tenho a impressão, posso estar enganado, você deve saber mais, a questão, quando começam os festivais de violeiros, os festivais... Talvez João Suassuna e Ariano tenham sido os pioneiros nisso que é o festival de viola. Nesse sentido... Não um desafio, mas um festival. Né, de colocar no teatro e chamar violeiros para se apresentarem. Essa coisa de Ariano lá no Teatro Santa Isabel não foi propriamente um festival, era uma apresentação de 3 violeiros e ele recitando alguma coisa. Mas logo depois teve o de Rogaciano Leite, não é isso, Astier? Zé de Alencar, em Fortaleza. E a primeira dupla vencedora é muito simbólica, porque é o Cega Aderaldo com o Otacílio Batista. Porque o de Ariano foi em 46, no Santa Isabel. Então, vejam só, João Suassuna, governador, trazia para o palácio, na capital, os cantadores. Anos depois, o filho dele trazia os cantadores para aquele templo da cultura pernambucana, né, que é o Teatro Santa Isabel, até hoje, um teatro que eu adoro, lindíssimo. Rogaciano Leite, que era de São José do Egito, que era cantador de viola e era jornalista, foi um cara que mantinha essas duas vidas, viu o exemplo de Ariano e levou os cantadores para fazer o primeiro festival oficial de cantadores em Fortaleza, no Teatro Zé de Alencar, como a Astier falou. Então, o que é isso? A nossa missão como nordestinos é justificar o Nordeste diante dos nordestinos. Não é nem diante dos cariocas ou dos paulistas. A gente tem que justificar e apresentar o Nordeste, a cultura do Nordeste, aos nordestinos, que desconhecem e desprezam. Veem como cultura de gente analfabeta, poesia de matuto, história de gente sem cultura, sem instrução. Eu vejo direto dizer isso, alguém dizer, mas me conta como é que esses cantadores de viola ou esses cordelistas conseguem escrever um poema ou fazer uma estrofe ou escrever um folheto sem saber ler nem escrever. Eu digo porque o compromisso deles não é com a escrita, é com a palavra. O compromisso de quem escreve prosa foi um analfabeto. Porque se o alfabeto não existia, ele não podia ser alfabetizado. Então, qual é a consequência dessa frase de Milô? Quem criou o alfabeto e quem criou a escrita foram sociedades já complexas. Foram sociedades já com uma cultura muito forte e muito estabelecida. Os mais antigos tabletes de cerâmica que a gente conhece são de transações comerciais, registro de mercadorias chegadas nos navios, contratos de trabalho entre patrões e empregados,
e assim por dentro. Era uma sociedade complexa que precisava fixar essas informações que já não cabiam, eram muitos. A sociedade era muito rica, muito estratificada, as coisas precisavam de prova, e eram sociedades que já tinham sua poesia, seus hinos religiosos, seus cânticos, seus folguedos, suas cerimônias, tudo isso em verso, cantado e dançado para multidões de dezenas de milhares de pessoas. Aí surgiu a escrita. Que nós, erradamente, porque somos cultos e universitários e tudo mais, achamos que é o início e o fim de tudo. Não é. É uma tecnologia passageira. E no dia que inventarem o chip da telepatia, aí é a ficção científica que me permite antecipar, no dia que inventarem o chip da telepatia, a gente botar aqui, todo esse material escrito vai desaparecer. Porque é uma tecnologia passageira, que veio como uma muleta para ajudar na nossa comunicação. Então, voltando a essa coisa, a literatura oral, a poesia oral, a cultura oral, a memória oral, foi uma coisa que Ariano trouxe com uma força muito grande para um romance que já era libertador, um romance regionalista de 30. E aí eu quero encerrar lembrando mais uma vez o senso de humor de Ariano, a ironia de Ariano, através de um personagem Quaderna. Porque as pessoas... Braulio, só me permita, a grande maioria das línguas é ágrafa. Ágrafa, exatamente. Não é? A grande maioria. É uma pequena parte das línguas no mundo que tem escrita consolidada. Não é? E tanto é uma tecnologia, como você lembrou, brincou com a coisa da tecnologia, hoje você não precisa, por exemplo, saber escrever para poder produzir um texto escrito. Você pega um aplicativo, você fala, ele converte em escrita aquilo ali. Não é? Então, fica muito nítido com isso, que é uma tecnologia, de fato. Tem um episódio muito bonito que eu vi num livro sobre cordelistas, não lembro quem era o poeta que estava sendo citado, porque li isso há muito tempo. É a cena de um velho de 80 ou 90 anos, deitado numa cama, já indo embora, analfabeto, e a filha de 15 anos, com o candeeiro aceso, sentada junto da cama, com um caderno em cima da perna, e o velho ditando um folheto de cordel, que ele fez na cabeça. Ele não sabe ler nem escrever. Ele tem 90 anos, está perto da morte, ele diz, minha filha, você, que com o dinheirinho dos meus folhetos eu mandei para a escola, venha cá e copie o poema que eu acabei de fazer. Isso é uma cena linda e muito nordestina. O velho de 90 anos ditando para a menina, adolescente, que sabe ler e escrever e tem a caligrafia bonita, o verso, o folheto, talvez, que ele acabou de fazer mentalmente, porque os versos são feitos mentalmente, antes de serem escritos. A mão não escreve uma coisa que a cabeça não pensou. A poesia se gera aqui, e não aqui, ou aqui, ou aqui. A poesia se gera aqui. Então, essa imagem é muito bonita, e eu queria lembrar a imagem de Quaderna, quando diziam assim, senhor Quaderna, então o senhor é um autor regionalista? Ele dizia, não, eu não tenho um estilo regionalista, eu tenho um estilo régio. Não é da região, é régio, é do rei. Por quê? Porque Quaderna se acredita o imperador da Pedra do Reino, o imperador do Brasil. Então, ele é o rei. Ele escreve do jeito que quer, ele não deve à esquerda nem à direita. Ô Braulio, isso é muito interessante, porque, só para a gente fazer uma atualização da sua informação, o Rei Degolado já está à venda, já está lançado. Já está, né? Ele já está à disposição de quem quiser comprar. Não sei se já chegou nas livrarias aqui da Paraíba, tá. Mas você vai na internet, ele demorou porque ele foi impresso na China, esse negócio do dinheiro, né, mais barato. Mas foi em português, né? Sim, quem for ler as infâncias de Quaderna, você deve lembrar disso, Quaderna, ele não aprende a ler. Ele tem dificuldade de ler, mas ele tem uma memória muito grande. Então, ele finge para a tia Filipa que ele estava aprendendo, porque ele escutava o doutor Samuel e o professor Clemente citar os trechos da Bíblia, da Odisseia, e aí ele fingia que lia. A tia, deixa eu ver como é que você está. Aí ele pegava, como ele sabia de memória... Dizia de cor. Ele dizia de cor, ele dizia lá no romance. Então, ele não estava lendo, não é? E veja que a Pedra do Reino, ele também não escreve. Como é que ele, em tese, escreve o memorial? Ele se aproveita de Margarida, ele vai para um depoimento, né? Vai dar um depoimento, e ele vai ditar o depoimento de Margarida, quem vai copiar na máquina de escrever. Não é? É um grande romance de literatura oral, na verdade. Né? Que até quando as pessoas perguntavam a Ariano... Memorial.
dizia, Ariano, você parou de escrever teatro? Ele disse, olha, se você pegar o Romance da Pedra do Reino, 2/3 ou mais consiste no depoimento de Quaderna ao juiz. Então, é como uma peça de teatro, né? Um ator contando a história para outro. E, na verdade, ele se autoincrimina. A história é essa, que ele depois vai contar isso na conclusão que ele faz para a televisão. Quaderna, ele está ali na cadeia, ele se autoincrimina através de uma carta anônima que ele mesmo se denuncia, porque ele quer ser preso para dar o depoimento, porque é a opção, é a única forma que ele tem para escrever o romance dele. Essa é a grande brincadeira que ele faz. Então, tudo dentro dessa ideia mesmo da oralidade. E que ele define também com uma coisa, ele diz assim, eu estou louco para escrever o meu romance, que vai ser o grande romance trágico, cômico, satírico, farsesco, epopeico, não sei o quê, porque eu sou o grande epopeieta brasileiro. Aí o sujeito pergunta, e o que é epopeieta? Ele diz, é o sujeito que escreve epopeias. Aí o cara diz, quantas epopeias o senhor já escreveu? Ele diz, por enquanto nenhuma, mas qualquer dia eu escrevo uma de lascar o cano. Então, isso é Quaderna, e isso é uma maneira... Ariano introduziu... O Sertão de Ariano, eu vi um comentário uma vez, comentando o Sertão de Ariano com o Sertão de Guimarães Rosa, que o Sertão de Guimarães Rosa é romântico, lírico e trágico, mas em nenhum momento é cômico. O Grande Sertão Veredas. Tem pouquíssimas piadas dentro do Grande Sertão Veredas, eu já fiquei horas procurando assim. Aqui e acolá você vê um diálogo engraçado, uma piada entre dois jagunços, uma comparação brincalhona, uma coisa assim, mas são fragmentos pequenininhos dentro de um livro gigantesco. Não tem essa dimensão do cômico, ou do humorístico, ou do farsesco no Grande Sertão Veredas. E o Romance da Pedra do Reino... Você dá gargalhadas, né? Você dá gargalhadas o tempo todo. Não consegue se conter no riso. Bom, então é isso. Eu queria fazer só esse resumo breve, porque acho um romance da maior importância. Nem quero dizer que seja brasileiro ou universal, é da maior importância para nós, nordestinos, liberando a nossa relação com o contar histórias, com o recitar poesias, com o escutar histórias, e com toda essa história secreta do Nordeste, que as cronologias e as genealogias misturam. E aqui nós somos, na realidade, o Nordeste é a história de o quê? 30 ou 40 famílias que vivem se cruzando umas com as outras há 500 anos e sendo donas da região, sendo donas do território e do povo. Então, essa história que Quaderno começa a puxar um fio no romance dele, vai ter essa continuação agora. Se vocês puderem procurar, O Rei Degolado é o nome da caixa, né? Com os dois romances, Ao Sol da Onça Caetana e As Infâncias de Quaderno. Na verdade, o título é a História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão. Quem gostava dos títulos longos, né? Como Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, porque vem do cordel, né? Uma influência do cordel. Então, Braulio, obrigadíssimo aí pela sua fala, sempre brilhante. Ninguém aqui esperava outra coisa. Mas nós temos como compromisso deixar os 30 minutos finais para as perguntas do público. Então, como nós estamos aqui às 8h25, eu vou me permitir fazer duas coisas que me vieram à cabeça com as falas de vocês. A primeira, eu já disse isso mais ou menos, quer dizer, Ariano, de fato, ele era um apaixonado pelo cordel. Ele não ia para o cordel com um interesse sociológico, histórico. Ele tinha paixão pelo cordel enquanto literatura. Ele sempre disse isso, né? Como tinha como paixão pela literatura universal. Ariano, ele, na década de 50, ele começa a colaborar sistematicamente com a imprensa. Ele tem uma coluna, ele começa a assinar uma coluna no extinto Diário da Manhã, lá do Recife. E quando você vai ver, ele comenta a coluna dele, ele fala de Hemingway, né? Ele fala de Faulkner. Quer dizer, ele era um conhecedor da literatura norte-americana, né? Ele gostava de Herman Melville. A grande literatura norte-americana, ele admirava e prestava e externava a sua admiração. Quando tinha uma identificação, Carlos, teve um episódio que eu achei interessante por isso, quando ele tinha uma identificação de espírito. Sim, uma vez, quando a gente estava trabalhando lá, leitor, né, na adaptação da minissérie da Pedra do Reino, ele citou Lawrence Durrell, o autor do Quarteto de Alexandria, ele que é um autor muito, inglês que morava em Alexandria, na África, né?
Aí eu disse até brincando, até que enfim, Ariano, você citou um escritor inglês, porque você só cita português, italiano, francês e tal, não sei o quê. Aí diz, mas você deve lembrar que é talvez o mais ensolarado dos autores ingleses. Eu li o Quarteto de Alexandria por influência de Ariano, porque eu fui aluno de Ariano e eu morria de vergonha, porque eu entrei na universidade com 17 anos. E eu no máximo, havia lido 10 livros na minha vida. E olha que eu fui um estudante. Por quê? Porque, na época, a escola, eu não lembro. Menino, eu fui... Não sei se isso era uma coisa do regime militar. A gente não ia para bibliotecas. Não ia. Era um ensino muito tecnicista. Então, eu lembro que eu sempre fui o primeiro da classe. Mas eu, quando entrei na universidade, eu só tinha lido 10 livros, talvez, no máximo. Na minha casa, meu pai não era leitor, minha mãe não era leitora. Era uma casa de classe média. Então, os livros que eu tinha em casa eram os livros que o colégio mandava ler. Aí a gente ia. Eu não tinha biblioteca. Então, quando eu entrei na universidade, assistia às aulas de Ariano, citando, e eu anotava. Isso um dia eu vou ler. Aí eu anotava os livros que ele... Então, o Quarteto da Alexandria, por exemplo, foi um livro que eu adoro aquilo ali. Né? E ele já, por sinal, tenho a impressão que ele conheceu através de Hermilo. Né? Porque Hermilo era um grande, que foi o primeiro grande mestre de Ariano no TEP. Porque, inclusive, Hermilo era um devedor, ele tem um romance, Um Cavaleiro da Segunda Decadência, o título vem do Quarteto de Alexandria. Esse Um Cavaleiro da Segunda Decadência era um personagem lá do Quarteto de Alexandria que se dizia um Cavaleiro da Segunda Decadência, entendeu? Então, acho que vem de Hermilo. E, Carlos, e tem um detalhe, né? Existe uma ideia equivocada de que Ariano era um xenófobo, etc. Isso. E, na verdade, o Ariano era um tradutor. Né? Ariano era tradutor. Ariano, que não gostava, ele não tinha nenhum problema com a cultura estrangeira. Muito pelo contrário, ele gostava de integrar. O que ele não gostava era de duas coisas. De uma literatura massificada, né? Era diferente, completamente diferente da ideia de literatura popular. Né? E ele não gostava da descaracterização da cultura brasileira. Duas coisas diferentes. Então, as pessoas misturam isso. Isso. Né? É uma leitura equivocada. E a grande escola de Ariano, a grande universidade de Ariano, foi a Faculdade de Direito do Recife e a casa de Hermílio Borba Filho. Ele sempre dizia isso. Era muito engraçado, porque era um ambiente, a Faculdade de Direito, nos anos 40, todo mundo que tinha qualquer pretensão literária, ia para a Faculdade de Direito, porque não havia outra opção de cursos no Recife. Não é? E quem tinha também qualquer talento artístico, existia já a Escola de Belas Artes, que é de 32, mas a Escola de Belas Artes não tinha um currículo reconhecido nacionalmente. Só começou a ter quando ela se incorporou à Universidade do Recife em 45. Então, isso era muito recente. Então, por exemplo, a Luiz Magalhães, né, foi fazer o quê? Foi fazer direito. Capiba fez direito. Ariano foi fazer direito. Não é porque gostava, é porque não tinha. Alguma coisa ligada à escrita, ou você fazia direito, ou medicina, ou engenharia. Eram as 3 faculdades. E ele dizia, muito brincando, né, dizia assim, quem sabia fazer uma conta de somar, ia fazer engenharia. Eu não sabia. Eu fazia uma conta 6 vezes, né, davam 6 resultados diferentes, todos errados. Né. Quem gostava de abrir uma lagartixa de manhã, ia fazer medicina. Eu tinha horror a esse negócio de sangue. Então, quem não dava para nada, ia fazer direito. Então, esse cara era tanto poeta na Faculdade de Direito, que ele dizia, olha, era tanto... E ele entrou na Faculdade de Direito como poeta. Ele era conhecido como poeta. Ele começou a escrever teatro na Faculdade de Direito. Tanto é que, quando Camus vem ao Recife, em 49, né, naquela famosa viagem de Camus ao Recife, Camus é recebido na Faculdade de Direito pelos estudantes, e Hermílio faz uma saudação a Camus, e diz, está aqui o jovem poeta Ariano. Ele era conhecido como poeta. E ele dizia, uma vez ele me disse, Dom Carlos, olha, eram tantos poetas que eu e Laurênio era um grande amigo de Ariano, foi um poeta, nós tínhamos que andar aqui no bolso com um poema preventivo. Ele dizia, o sujeito, vou declamar um poema, se você declamar, eu declamo o meu. Porque isso que ninguém aguentava mais, tanto poeta, era um poema preventivo. Ele dizia. Bom, então, chegamos às 8h30, e vamos, então, abrir para as perguntas do público. Astier já está aqui. Pode fazer. Astier, tem o microfone, Astier. Depois, Fernando Torres Barbosa. Quem quiser, pode fazer uso da palavra. Vocês estavam falando da influência de Ariano, e eu me lembro que o primeiro conto que ele fala, que fez, foi sobre a influência de Ibsen. E que depois é que ele vai encontrar o caminho dele quando... A primeira peça de teatro, não? Um conto que ele fez baseado num assassinato que aconteceu em Itaperuá, quando um tenente viajou para a Revolução de 32,
voltou, viu a vizinha, soube que a vizinha estava traindo, e que ele, a partir desse episódio, ele escreveu um conto baseado em Ibsen. A estreia literária dele é muito, como o Perón estava falando, baseado no romantismo inglês, né? Por qual razão é que esse elemento do romantismo inglês, que vai perder força para a influência de Lorca, para os outros elementos que vão acabar definindo a obra dele, por qual razão, digamos assim, esse romance de estreia, com essa influência inglesa, acaba se fixando na obra de Ariano e, digamos assim, essa experiência narrativa anterior acaba ficando como um exercício? Por qual razão esse romance com influência do romantismo inglês se mantém? Então, se mantém só nos primeiros poemas, na verdade, que eram antes da faculdade de Direito. Porque quando ele entra na faculdade, ele primeiro em Taperoá, ele recebia os livros que os irmãos mais velhos liam e mandavam para Taperoá, né? E tinha a biblioteca do pai dele. Mas o primeiro poema, fortemente marcado, os primeiros poemas, fortemente marcados pelo romantismo inglês, são anteriores à entrada dele na faculdade de Direito. Quando ele entra na faculdade de Direito e conhece Hermilo diz: Ariano, leia Lorca. Por quê? Porque Hermilo já pressentia ali, sabia que Ariano era um contador de histórias, ele sabia muito de cordel já. Então, aí Hermilo disse: leia Lorca. Porque você vai ver um poeta erudito fazendo a poesia a partir do seu universo, né, da Andaluzia seca, vai falar de cabras, e não é literatura popular, porque o próprio Ariano dizia que ele achava, num primeiro momento, que a poesia popular ela não tinha o valor ele foi educado no Recife, né, e ele vê que Lorca pode fazer uma poesia, indo pelo caminho de Lorca, ele poderia falar, ele como um homem erudito, do seu sertão, etc. É mais ou menos por aí. Então, é Hermilo quem apresenta Lorca a Ariano. Né? Hermilo quem apresenta Lorca. Então, você vê que os primeiros poemas de Ariano, baseados no romanceiro popular nordestino, são de 46, 47, 48. Já ele entra na Faculdade de Direito em 46. E Uma Mulher Vestida de Sol, a primeira peça de teatro dele, baseada no romanceiro, é 47. Então, os poemas são contemporâneos. Então, é a influência de Hermilo aí. Hermilo é quem dá o caminho para ele, entendeu? Quem aponta o caminho para ele. Ele sempre declarou isso. Ninguém em minha geração, ele já disse até em texto escrito, foi tão importante para mim quanto Hermilo, como um sujeito que abriu caminhos. Né? Hermilo hoje é um sujeito, talvez, injustamente esquecido, né, como romancista. Qual foi o problema da obra de Hermilo? A obra de Hermilo passou anos, depois da morte de Hermilo, em litígio de herdeiros. Esse foi um problema. Isso criou um vácuo de leitores. Né? Hermilo era publicado pela editora Globo do Sul. Né? Depois, quando Hermilo morre, ele tinha 2 mulheres, né? Teve 2 mulheres, então um filho ele deixou para uma, aí o filho já foi, aí começou. Então, isso, no meu modo de ver, estou dizendo isso, fez com que a obra de Hermilo passasse um bom tempo sem ser editada, e depois, quando ela volta agora a ser editada, ela é editada novamente por editora local. Né? A Bagaço, a CEP não é mais uma editora local, mas você vê que ela perde um pouco de prestígio, pelo vácuo, né, em que ela ficou, no meu modo de ver, pelo menos. E outra coisa que Ariano dizia também, que eu acho uma informação interessante, é que o romance da Pedra do Reino nasceu em grande parte de uma carta de Hermilo Borba Filho, que já estava morando em São Paulo, para ele, dizendo: acabei de ler um livro que saiu agora, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. É um sertão maravilhoso, mágico, gigantesco. E se tem alguém no Nordeste capaz de fazer um romance dessas dimensões sobre o sertão nordestino, o nosso sertão, não só sertão mineiro, é você. Grande Sertão Veredas é de 56. Em 58, Ariano começa a escrever A Pedra do Reino. E tem um outro elemento... Né? Em 56, ele já faz uma experiência com Fernando Isaura visando a Pedra do Reino. Né? E um outro elemento interessante nisso é que o romantismo, como aquela possibilidade de falar do país, da nação, da natureza, né? O Ariano vai perceber que é possível fazer isso a partir de outra chave. O Lorca mostra isso. Né? Então, você pode falar da sua terra, mas sem necessariamente pela chave romântica. Né? Então, como o Lorca fala da Andaluzia, ele pode falar do sertão, da terra dele. Né? O Ariano percebe também que, por exemplo, ele pode
ser sombrio, como a gente viu aqui nos poemas, mas sob o sol do sertão. Ele pode trazer a atmosfera trágica sem necessariamente aquele sombrio romântico de Keats, de Shelley, né? Que ele, não é? De noite, é sempre de noite. E no sol do sertão, você pode fazer isso também, trazer esse clima, né? E uma outra coisa interessante é que o Ariano vai beber tanto em Lorca, né? Como Cabral também, né? Que a própria forma, a gente eu não mostrei aqui na hora, mas a gente vai ver que as rimas do Ariano muitas vezes são rimas toantes, né? Que ele vai pegar muito desse romanceiro ibérico do que o Lorca praticava muito, né? Fernando, né? E depois tem ali o colega. Ali. Eu queria saber qual é a função de certas palavras que são escritas com letra maiúscula. O que é que ele pretendia fazer? Que você acho que você não explicou isso aí, eu fiquei curioso para saber. É engraçado, Fernando, porque quando voltávamos da sua casa hoje à tarde, a gente falava justamente sobre esse elemento na poesia do Ariano, né? E algumas pessoas atribuem isso ao cordel, etc., mas não é uma coisa tão frequente, na verdade, né? Mas aí a gente conversando e comentou que, na verdade, o Ariano também tem uma grande influência do simbolismo. O simbolismo ele traz esse elemento, né? Sempre o maiúsculo, né? Agora, o Ariano vai usar isso nos vários gêneros que ele vai praticar, né? Por exemplo, algumas palavras muito marcantes, né? O pai, né? Ele vem ali e vem com P maiúsculo, o amor, né? Com letra maiúscula. Então, esse elemento simbólico da simbologia, do hermético, traz essa estatura, transformando. A letra grande, ela remete ao imaginário do sagrado, né? Então, transforma aquilo que é banal no sagrado. Eu ia comentar no primeiro poema, né, do Exílio, porque o exílio ele é tão polissêmico que ele remete ao exílio de Camões, lá de Sião, né, Babilônia, né? E que o Carlos comenta isso no livro dele, O Pai, o Exílio e o Reino, né, os labirintos de Babilônia e Sião, né, um poema em que ele vai recuperar lá sobre os rios que vão, etc. Mas, nesse poema, Carlos me chamou a atenção, ele disse, Perón, lembra que esse poema tem o título anterior, o título também de soneto, né, de Babilônia e Sião. Aí a gente faz esse vínculo também. Ele comenta isso lá no livro dele em relação ao labirinto de Babilônia e Sião. Mas esse elemento da letra grande tem esse aspecto simbólico, né? Eu vi uma coisa uma vez, Fernando, uma descrição, um estudo sobre poesia simbolista brasileira, que nós tivemos grandes poetas simbolistas, né? Alfonso de Guimarães, e tem aquela coleção, são vários volumes assim, Antologia da Poesia Simbolista Brasileira. Ariano tinha essa coleção. Muricy, não é? Acho que é. São os livros grandes, assim, com longas biografias. Ele foi muito amigo de Andrade Muricy. Então, lendo sobre poesia simbólica, eu vi uma descrição, isso há muitos anos atrás, não posso nem lembrar. Aí o cara diz assim, num poema simbolista, quando você diz, aqui a rosa azul da suspeição, e a rosa vem com letra maiúscula, é que você não está falando de uma rosa especificamente, você está falando de todas as rosas. É com letra maiúscula, porque é como se fosse um nome próprio de um ser que não é somente ele mesmo, representa todos os outros de sua categoria. Então, quando você fala a onça, quando você fala o exílio, o reino, todas essas coisas, e vem com maiúsculo, é para dizer assim, eu não estou falando de mim, eu estou falando do destino humano. Estou falando com toda a concentração de significado possível. É simbolista por isso, né? Porque numa palavra, numa coisa só, você concentra um significado que é universal. Vou só dar um complemento, né, Fernando? Tem isso tudo, isso é verdade, mas Ariano tinha uma curiosidade. Há também um aspecto visual, de ressaltar a palavra. É um aspecto visual. Isso nas maiúsculas e nos hífens. Tanto é que eu digo isso, é verdade. Eu digitei muitos textos de Ariano
para ajudá-lo no computador, ele me dava em manuscrito. O Dom Pantero foi todo digitado por mim, todo digitado, do início ao fim. Eu digitava, ele me dava e depois eu ia lá. Então, tem uma coisa também arbitrária. Eu digo isso, tem uma arbitrariedade às vezes. Então, por exemplo, uma vez eu me lembro que eu digitei um poema e disse, olha, Ariano, sol aqui, não lembro se foi a palavra sol. Sol aqui está com maiúscula, no mesmo sentido que está aqui com minúscula. Aí ele olhou, porque esse verso já tem muita maiúscula. Então, veja, é uma coisa arbitrária. Então, se você for procurar uma lógica em Ariano, eu já disse isso aos editores dele, porque às vezes os revisores, eu mando os livros e os revisores ficam loucos. Os revisores são ortodoxos, né? Então eles ficam, olha, isso aqui não é com maiúsculas, deixe. Isso aqui, esse hífen, não deixe o hífen. Por quê? Porque era uma coisa, ele era arbitrário nisso. Né? Você vê, eu acho até, muitas vezes, que há um excesso. E quando você tem um excesso de milagre, o milagre fica menor. Isso, menor. Então, muitos críticos querem, às vezes, encontrar uma lógica racional, numa coisa que para ele era uma festa. Entendeu? Que era uma coisa arbitrária, muitas vezes. Por exemplo, eu conto muito essa história. Aquela cobra, que é o colar da onça caetana, chama-se Vermeera, no romance do Rei Degolado. Aquela onça que está lá na exposição, ela, no livro, ela tem um colar, Vermeera, a moça caetana, tem um colar que é uma cobra coral. Aí o nome da cobra coral é Vermeera. Aí, quando ele lançou isso, as pessoas, que nome bonito, porque é o colar da morte, é o verme da era. Aí ficou Vermeera. Porque a crítica quer sempre uma coisa. Aí eu disse, Ariano, de onde vem esse nome Vermeera? Disse, não, isso aí foi o seguinte, eu estava com minha filha Aninha, a filha mais nova dele, que é da minha idade, no quintal, com a enxada, ele estava limpando lá um quintal da casa dele, o jardim, aí apareceu uma cobrinha, que a gente tem aquelas cobras de duas cabeças, né? Aí a Aninha, pequenininha, falando, olha, papai, é Vermeera. Ele queria dizer vermelha. Aí ele gostou do nome e aí botou o nome da cobra. Então, não tem essa lógica da crítica. Muitas vezes, nada contra a crítica, obviamente, mas a gente quer sempre encontrar uma razão, um projeto, quando, na verdade, a criação artística ela está sujeita ao acaso, ao inusitado, às intercorrências do acaso mesmo. Né? Acho que Agora, Carlos, eu queria só fazer um comentário adicional, que é o seguinte, fazer uma fala. Em relação a isso ainda, né, eu estava falando do exílio, aí fui comentar do Camões, aí acabei não comentando o que eu queria. Que o exílio também remete ao exílio da linguagem. Né? Então, o que é isso? É o exílio da linguagem banal, da linguagem trivial, né, do particular tentando dar o salto para o metafísico, para o universal. Então, que é típico da poesia. A poesia sai justamente da banalidade e entrar na singularidade que é universal. Em relação a isso, que Carlos comentou, aí entra justamente um elemento que eu acho extremamente interessante, que é a questão da intencionalidade autoral. Né? Porque o autor ele tem uma intenção que nem sempre é confiável, nem para ele mesmo. Que às vezes você acha que teve uma intenção, mas a sua memória está enganando. Né? Então, por exemplo, boa parte dos debates sobre a interpretação passa por isso. Né? O texto tem uma intenção, independente também da intencionalidade autoral. Né? Então, o Platão já dizia isso. O Platão dizia que o poema é mais sábio que o poeta, porque sempre diz mais do que o poeta quis dizer. Né? Porque a linguagem tem uma autonomia. A gente percebe isso no dia a dia. Então, a gente está conversando com alguém, aí alguém começa a ter uma discussão, aí alguém diz, não, porque você me ofendeu quando você disse isso. Mas eu não quis dizer, mas você disse. E aí a palavra realmente disse. A palavra ela se desprende da intenção do autor e ela ganha uma vida própria, é como a obra. Né? Então, a obra, você tem, às vezes, a intenção de divulgar a obra, de fazer vender, mas a obra, depois que ela é publicada, ela passa a ter uma vida própria. Né? E depois que o autor morre, é que tem uma vida própria mesmo. A linguagem tem a mesma natureza. Né? Bom, boa noite. Eu queria só complementar a informação dele sobre a questão da pobreza dos cursos em Recife. Eu sou conterrâneo de Sebastião Vasconcelos, que é aqui de Olivedos e Pocinhos. A família dele era donas de fazendas, de propriedades rurais aqui em Olivedos e em Pocinhos. Eu sou de Olivedos.
Mas sou professor aqui há 20 anos e tal. Então, assim, Sebastião Vasconcelos saiu daqui da Paraíba para Recife, porque o pai dele era um coronel bem bruto, Matias Paulino, e ele queria fazer teatro. Aí ele teve que ir para Recife e se esconder na área de humanos e fazer direito. Aí ele fez direito, escondido do pai, ele fazia teatro, que é o pai de Ruth e Raquel, vocês sabem de que eu estou falando, né? O pai de Tieta, Zé Esteves. Então ele contava a mim, lá em Oliveiras, na pracinha, tomando cachaça, que ele gostava de tomar cachaça pura. Ele dizia a mim: Erivelto, foi uma luta para eu me formar em teatro, porque se meu pai soubesse, me dava uma pizza. Porque ele não queria, ele dizia que teatro era coisa de gay, de viado, e ele criou um filho para ser macho, coronel igual a ele. Então, assim, era uma luta, entendeu? Então, realmente, ele foi para lá com a desculpa de ser bacharel em Direito, mas, na verdade, ele decolou como ator. Agora, provavelmente na década de 50, porque o curso de teatro lá é de 57, a Ariano é um dos pioneiros na formação do curso. Porque quando o Ariano fala isso, era na década de 40. Em 46 não tinha. Era medicina, engenharia e direito e a Escola de Belas Artes, que não tinha teatro. O curso de teatro, inclusive Ariano e Hermilo, são os primeiros, são quase que fundadores do curso de teatro. Eles são chamados para a Universidade do Recife, na época era a Universidade do Recife, justamente quando cria o curso de teatro. Então, eles são os primeiros professores do curso de teatro. Ariano já era, em 57, já era conhecido nacionalmente por conta do Alta Compadecida, que estreia no Rio em janeiro de 57. Isso. Então, ele é convidado para ensinar no curso de teatro, que era um curso recém... Né? Por exemplo, o Osman Lins foi aluno de Ariano. Se você pega, por exemplo, a Lisbela e o Prisioneiro, você vê que é uma peça muito dentro do universo de Ariano. Osman depois sai desse universo, porque Osman foi aluno. Apesar de ser um pouco mais velho de Ariano, ele foi aluno de Ariano e de Hermilo. E Lisbela e o Prisioneiro foi uma espécie de trabalho de final de curso, do curso de teatro, de dramaturgia. Sei. Pronto, aí eles eram... O Sebastião era herdeiro, depois que ele faleceu, a família toda vendeu. Mas ele era herdeiro de 3 fazendas lá em Oliveiras: a Fazenda Raposa, a Fazenda Malhada da Cobra e a Fazenda Angicos, onde ele levou, no centenário do velho Matias Paulino, ele levou Vera Fischer para o aniversário dele lá, desse velho, que o velho queria conhecer Vera Fischer pessoalmente, né? A Miss Brasil de 69, né? E ele levou Vera Fischer para Oliveiras. Eu perguntei a ele: foi verdade que Vera Fischer veio para o aniversário do seu pai? Ele: foi. Xuxa veio, porque tem um boato que Xuxa veio. Não, Xuxa não veio, não. Ele disse a mim, entendeu? Então, assim, é muita coisa que a gente, assim, rememora, né, conversando com esse pessoal. Agora, a minha pergunta é para Braulio. Ele falou em Lisbela, a gente sabe que o Alta Compadecida foi uma adaptação, foi Guel Arraes que dirigiu, né? A terceira versão, porque são 3 versões cinematográficas, né? Porque Vital Farias me disse em Taperoá, eu conversando com ele, que eu também sou poeta, só que eu ainda sou um poeta de gaveta. Muita coisa minha ainda não foi publicada. As que eu publiquei foram premiadas em Recife e em São Paulo, entendeu? Eu conversando com o Vital Farias em Taperoá, ele me disse que a versão da Pedra do Reino para a TV, que, no caso, quem dirigiu não foi Guel Arraes, né? Luiz Fernando Carvalho. Pronto, foi Luiz Fernando Carvalho, que eu também conversando com Maiana, que protagonizou a Pedra do Rei, né, Maiana Neiva, em João Pessoa, eu perguntei: Maiana, o que foi que desandou ali na produção? Porque, segundo Vital, eles erraram a mão, Taperoá se preparou toda para assistir na praça a Pedra do Reino, e, nas palavras do próprio Vital, nem Ariano entendeu o que eles quiseram colocar na TV, uma vez que a intenção era popularizar a Pedra do Reino para as pessoas, para todo mundo, né? Já que a Globo, todo mundo assiste. Então, segundo Ariano, a Pedra do Reino, segundo Vital, a Pedra do Reino na TV, e Maiana também me disse, bom, eu fiz o que o diretor mandou, eu segui o roteiro. Segundo eles, a pedra ficou mais difícil na TV do que no próprio livro. O que foi, Vital? Foi você que fez o roteiro ou não? Quem foi? Braulio.
Braulio. Eu trabalhei no roteiro. Essa minissérie foi dirigida em 2006 e estreou em 2007, dirigido por Luiz Fernando Carvalho, e o roteiro foi feito a 6 mãos. Luiz Fernando, o diretor, eu e Luiz Alberto Abreu, que é um dramaturgo mineiro que mora em São Paulo. Ficamos muito amigos e trabalhamos durante um ano nessa adaptação. Existe uma coisa que é o seguinte: o romance é muito complexo nesse sentido, assim, de falar de muita coisa da história do Brasil, de coisa da história da literatura, da história da Paraíba, dos fanáticos da Pedra do Reino, contar a família de fulano, um monte de episódios pequenos que dentro do livro, onde você tem aquela largueza de poder ficar semanas ou meses lendo aquele livro, né? Indo, voltando, saboreando o livro, e quando chega na tela, a tela, um filme, é como se fosse, eu digo assim, o filme é como se fosse um trem com a corda amarrada e a corda amarrada na sua cintura. Quando o filme sai, você tem que correr atrás. Você não pode parar o filme e dizer, eu gostaria de ver isso melhor. Isso mudou com o VHS e agora com o DVD. Quando você está vendo em casa, mas se você está vendo na TV aberta, vem uma cena, outra. Aí qual era o problema que a gente se defrontava o tempo todo? Aparecem 3 pessoas falando. Quando essas 3 pessoas aparecem falando nessa sala, no livro, Ariano bota 4 páginas contando a vida de cada um. Então, quando começa a conversa, você já sabe quem é fulano, o que pensa, o que gosta, o que quer, de quem é primo, de quem é cunhado e assim por diante, né? No filme, na minissérie, quando aparece na tela, fulano, cicrano e beltrano discutindo política, por exemplo. Entende? Não tem como você fazer uma apresentação prévia tão minuciosa quanto você tem no livro. É curioso porque eu acho, Carlos, isso é uma coisa que eu penso com frequência, que é agora com a moda das séries de televisão, que passam no streaming, que não tem aquela coisa, porque para você passar na Globo, a minutagem tem que ser correta, não pode ter 20 segundos a mais ou 30 segundos a menos, entende? Quando você pensa no streaming das séries que a gente tem hoje, brasileiras, inclusive, de ótima qualidade, uma temporada, 8 episódios, segunda temporada, 10 episódios, terceira temporada, 7, 14 episódios, não importa. Isso é o formato ideal para alguém adaptar a Pedra do Reino. Na minha opinião, que destrinchei esse livro durante anos, para frente e para trás, tem uma lista dos personagens toda. Eu era o cara que muitas vezes eles estavam filmando em Itaperuá, aí eu estava bebendo no bar do Rio, porque eu não fui ver a filmagem, eu trabalhei até um certo ponto. Eu estava no Rio com o pessoal, aí tocava meu celular, eu atendia, era o pessoal da produção. Aí dizia, Braulio, qual é o capítulo do livro que tem a descrição do manto de Quaderna? Eu não lembro o número do capítulo, do folheto, mas é aquele cavalgada não sei de que na Judéia. Procure no índice que a descrição está nesse capítulo. Eu sabia o livro todo, entende? A gente tinha ficado trabalhando. E o desespero da gente era porque tudo era interessante, tudo a gente queria botar, mas tem que ficar claro para os espectadores. Não acho que ficou. Acho que é muito, para quem leu o livro, entender a minissérie é difícil, e para quem não leu o livro é quase impossível, porque a pessoa não tem ideia de quem são aquelas pessoas que estão aparecendo o tempo todo. Sabe que é Quaderno, aquele velho doidão e tal, não sei o quê, que tem... A intriga básica aparece. Agora, as grandes qualidades da minissérie, para mim, são o visual, a direção de arte, que é uma coisa absolutamente fantástica, o elenco, que é excelente, todos os atores estão muito bons, atores famosos, atores desconhecidos, atores nordestinos daqui de Campinas, da Paraíba toda, do Rio, de outros lugares, atores altamente premiados, Cacá Carvalho e outros altamente premiados, trabalhando juntos assim na mesma cena, uma coisa maravilhosa em termos de elenco e de interpretação. Fotografia, a música é lindíssima também, entende? Qual é o defeito da minissérie? O roteiro. Porque era humanamente impossível para nós colocar todas aquelas coisas. E uma vez a gente estava num debate, depois que a série passou, lá na PUC do Rio de Janeiro, e alguém disse, vocês não foram fiéis ao livro. Não, primeiro um aluno dizia assim, vocês mexeram no livro de Ariano. E Luiz Fernando, que não presta, disse, não, a gente não mexeu, não. Pode ir na livraria, que o livro está inteirinho lá. A gente não boliu numa linha. A gente criou outra obra. Que pode não ser muito boa, admito isso, toda obra está sujeita a isso. Mas quando alguém disse, vocês não foram fiéis ao espírito de Ariano, aí Luiz Fernando respondeu, são 5 episódios.
a minissérie. O livro 1 está no episódio 1, o livro 2 está no episódio 2, o livro 3 está no episódio 3, tarará e tarará. Tá assim. Nós colocamos o que tinha, o que foi possível, e tentamos, quando não era possível, saber quem era aquele major Antônio Moraes, mas porque é inimigo, e porque aquele velho foi assassinado, e aquela torre, quem é o criminoso, quem matou Dom Pedro, Dom João, não sei, Garcia Barreto, entende? Mesmo quando não é possível saber a resposta a essas coisas todas, tem uma coisa de Stanley Kubrick que eu gosto muito. Kubrick diz assim, um filme não deve ser como um romance que conta uma história toda amarradinha. Deve ser como uma sinfonia musical. O filme vai acontecendo e você vai se envolvendo com aqueles rostos, aquelas vozes, aquelas ações, aquela fotografia, aquelas coisas, e você vai se deixando levar por aquilo, como se deixa levar por uma sinfonia musical. Um filme deve se parecer mais com a música do que com a literatura. Então, nesse sentido, eu consigo encontrar qualidades na minissérie. Ela tem mais uma coisa assim, de uma sinfonia musical em 5 partes, do que de um romance onde tudo é amarradinho. Pessoal, desculpem... Carlos, eu posso fazer só um acréscimo breve em relação... Sim. Esse processo, essa questão da fidelidade, né, ela é problemática, né? O próprio Ariano trabalhava de maneira, digamos assim, positivamente infiel, né? Então, ele pegava os folhetos de cordel, ele dizia, né, olha, as minhas peças, eu tenho um folheto A, folheto B, folheto C, né, e eu componho a minha obra. Aí, um indivíduo, o Ariano contava isso, um indivíduo chegava e dizia assim, mas se você pegou o folheto A, B e C e colocou no seu texto, o que é seu? Ele disse, a peça. Né? Então, é isso. Né? No final das contas, as pessoas querem essa ideia de fidelidade de maneira completamente equivocada. Né? É uma nova produção, outra obra. Olha, aí o ônus, né, da mediação é que a gente tem que terminar. Nós estamos aqui... A conversa está muito boa, mas a produção já chama atenção para o horário. Então, nós estamos encerrando agora. Quero novamente agradecer aos convidados que aqui estiveram para brilhantar essa noite. Quero agradecer muito a presença do público. Quero dizer que Campina Grande está de parabéns, porque nas edições nas outras cidades, é a que está trazendo mais público para esse evento em particular, porque eu digo muito a Regina, a produção. A gente não concorre com os espetáculos, com as, né? E outros concorrem com o Roberto Carlos. Mas vocês estão de parabéns, porque é uma presença bastante significativa aqui hoje. E espero que vocês estejam gostando, que divulguem e venham amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre música, não é? Sobre a música armorial. No sábado, sobre a dança, e no domingo, sobre teatro e televisão. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo.